Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoas. Meu nome é Bacon e essa é a série de vídeos do curso de robótica. Bom, essa série de vídeos é mais voltada para o curso de robótica que eu dou na minha escola. Atualmente é na escola Floriano Viegas Machado, localizada na cidade de Dourados, do estado de Mato Grosso do Sul. Essa sala é voltada para os alunos que não têm tempo às vezes de ir no curso, acontece com imprevisto, acaba faltando, tá? Então, bom, esse é o objetivo dessa série, mas nada impede que qualquer pessoa possa assisti-la, ok? Bom, vamos começar. A aula de hoje é sobre componentes básicos e alguns experimentos. Começar falando primeiro do resistor. Resistor é um dos componentes mais básicos da eletrônica, tá? O funcionamento dele basicamente é o seguinte: você vai colocar energia de um lado, por exemplo, 5 volts de um lado, do outro lado vai ser aí 3. Coloca 2, do outro lado vai ser 1. Ele nunca faz o inverso, tá? Para o inverso a gente vai utilizar outro componente que mais para frente a gente vai estudar. Bom, a simbologia dele pode ser escrita de duas formas, dessa forma ou dessa forma. Simbologia a gente usa para escrever esquemas eletrônicos, circuitos em si. A gente escreve utilizando esses símbolos, tá? E cada componente tem um símbolo diferente, tá? É importante vocês já se adequarem a eles, que mais pra frente a gente vai trabalhar só com simbologia, tá, gente? Bom, funcionamento básico, repetindo, ele basicamente resiste à tensão e à corrente. Você coloca 5 volts de um lado, por exemplo, sai 3 do outro, tá, gente? Dependendo do valor do resistor. A grandeza dele é o ohm, tá? É representado pela letra ômega maiúscula, tá, gente? Resistor tem vários tipos, eu vou falar de alguns deles. Começando pelo resistor de fio. Esse cara aqui é o resistor de fio. Ele basicamente é um resistor, é um fio enrolado em um material, tá? Esse material pode variar. E geralmente no corpo dele você consegue ver os fios enrolados, tá? Geralmente ele trabalha com resistência baixa, só que com a potência alta, tá, gente? Esse é o aspecto físico deles. E mais pra frente todos esses componentes dos experimentos vocês vão ver na bancada, tá? Bom, resistor de fio é um dos resistores mais comuns que tem. Ele é encontrado em diversos circuitos eletrônicos. O funcionamento deles são todos os mesmos, tá, gente? O funcionamento não muda dos resistores. Bom, esse aqui, por exemplo, é de 10 ohms e tem uma coisa a se ressaltar, que é as cores deles. Os resistores, no corpo dele, você pode encontrar diversas cores. Essas cores servem para você ver o valor dele. Por exemplo, eu posso ver que esse resistor é de 10 ohms só pela cor. Para fazer isso, você vai no Google e digita tabela de cores de resistores, que aparece cada cor tem um valor. Aí explica, o terceiro é o múltiplo, enfim. Esse é um jeito mais fácil de você ver o valor dele sem precisar medir o resistor, tá, gente? Esse aqui é de 10 ohms, a cor é marrom, preto, preto e dourado, tá? Bom, o próximo, resistor SMD. Resistor SMD é basicamente um resistor comum, só que ele é SMD. SMD é um tipo de solda, tá? Mais pra frente a gente vai ver os tipos de solda. Ele é bem pequenininho, tá, gente? Esse aqui é ele. Ele é encontrado em placas, tá? A maioria das placas mais modernas, as mais antigas, dificilmente você vai encontrar com componentes SMD. E ele tem essa numeração. Não necessariamente essa numeração é a resistência dele, tá? Ele não necessariamente é 102 ohms, tá? Mais pra frente eu ensino vocês a ler a nomenclatura dos componentes, tá, gente? Próximo são os resistores variáveis. Os resistores variáveis, a simbologia dele é diferente. Ele é basicamente um resistor comum, a escrita comum, com uma seta na diagonal apontando para a direita, tá, gente? Ele tem 3 pinos diferentes do outro. O outro ele tem 2 pinos só, tá? O resistor variável ele vai ter 3. Bom, esses pinos são identificados com números, tá? Geralmente esse aqui é o do meio, que representa o 2, e o da extremidade 1 e 3. A gente vai ver mais pra frente na bancada. Resistores variáveis também tem tipos. O mais comum deles é o potenciômetro. O potenciômetro é esse cara aqui. Ele é usado geralmente para baixar volume e em diversas aplicações. Basicamente você compra ele com valor, por exemplo, potenciômetro de 10K. 10K é unidade de mil, tá, gente? Ou seja, 10.000 ohms, tá? Enfim, o que acontece? Esse eixo aqui do meio ele gira, tá? Você pode girar ele, como a gente vai ver depois. E ele vai de 0 ohms até 10K ohms, tá, gente? Então ele varia esse valor. Quando você compra a escrita dele, antes dela tem o B ou tem outra letra, tá? Quando tem o B, significa que ele é linear, ou seja, ele vai de 0 a 10 conforme você roda, seguindo a ordem. Mas tem um que você compra que é o logarítmico, que o valor dele vai variar logaritmicamente, tá, gente? Inclusive essa palavra é meio complicada de falar. Ele geralmente a aplicação dele a gente não vai usar durante esse curso, tá? Bom, vamos para o próximo.
Próximo é o LDR, Light Dependent Resistor. Desculpe meu inglês, tá, gente? É meio ruinzinho. Mas enfim, ele tem essa aparência aqui. Como que ele funciona? Ele tem uma resistência interna que vai variar de acordo com a luz que é emitida na face dele, tá? Nessa face aqui. Ou seja, quanto mais luz ou menos luz, a resistência dele vai variando, tá, gente? Uma aplicação que é utilizada no nosso dia a dia, que a gente pode encontrar esse cara, é nos postes, no relé fotoelétrico, que é geralmente apontado para o lado do sol, tá? E conforme vai ficando escuro, o poste acende automaticamente as luzes, tá, gente? É uma aplicação bem legal que dá pra fazer com esse cara. O próximo é o tripod. O tripod, ele tem essa aparência aqui. Ele é basicamente o potenciômetro que fica dentro das placas. Ele não tem um acesso fácil, tá? Ele geralmente é usado em regulagem, então é intencional ele não ter um fácil acesso. Dificilmente você vai ver um cara desse sem abrir o seu aparelho, tá, gente? Bom, vamos para os próximos componentes, que são os capacitores. Capacitores, o funcionamento básico deles, eles é como se fosse uma pequena bateria. O capacitor, ele tem uma medida que se chama farad, tá? Então, geralmente é comprado, só que um farad é um valor muito alto, então geralmente você encontra em microfarads, nanofarads, tá? Tem várias medidas. Bom, essa capacitância é basicamente a capacidade dele de armazenar carga. Como que ele funciona? Você vai colocar, por exemplo, uma carga nele 5 volts. Ele vai acumulando essa carga. Quando tem alguma falha, ele acaba descarregando toda a sua energia, tá, gente? Ele é usado também em fontes para estabilizar o sinal de saída, tá, gente? Mais pra frente a gente vai mexer com fontes, a gente vai ver exatamente para que ele serve na fonte, tá? A simbologia dele pode ser escrita de duas formas, dessa forma ou dessa forma, tá? E esse aqui é o não polarizado, a gente vai ver o polarizado. Bom, esse aqui é o capacitor eletrolítico, que é o capacitor polarizado, ou seja, ele tem polo positivo e negativo. Esse aqui é o aspecto físico dele, mais pra frente a gente vai ver ele na bancada. Aqui o valor que eu disse, a capacitância dele. Esse aqui, por exemplo, é de 3.300 microfarads. O F é microfarads e NF nanofarads. Essas são as duas medidas que vocês vão mais usar nos capacitores. Bom, a perna negativa você pode identificar por essa faixa, tá, gente? Ou outra forma é quando você compra um capacitor novo, a perna positiva é sempre maior que a negativa, tá, gente? A simbologia dele é um pouco diferente, é escrita dessa forma, tá? Você pode encontrar eletrolíticos escrita nessa forma com sinal de mais de um lado, tá? Não tá errado, tá, gente? Mas é mais comum essa escrita dele. Vamos para o próximo, que é o capacitor de poliéster. Bom, os diferentes tipos de capacitores variam de acordo com o núcleo deles, tá? Aqui a gente tem dois materiais condutores e no meio a gente tem um semicondutor, pode ser de óleo, por exemplo, de poliéster, de cerâmica. Isso que faz a diferenciação entre os tipos de capacitores, tá, gente? De poliéster ele pode ter esses dois aspectos físicos, tá? Esse aqui é um pouco mais antigo, tá? Esse aqui é mais novo. Ele geralmente vem escrito, tá? Um valor que você pode interpretar e descobrir a capacitância e a tensão suportada por ele, tá, gente? Bom, próximo é o capacitor cerâmico. Esse é o aspecto físico dele e geralmente ele vem escrito um valor aqui que você interpreta, tá, gente? Bom, ele se assemelha bastante a um grão de lentilha, tá? E ele é bem pequeno, tá, gente? Esse é o capacitor cerâmico. Capacitor de tântalo é basicamente esse cara aqui. O aspecto físico dele é um pouco diferente. E é basicamente esse cara aqui. Agora a gente vai falar um pouco dos diodos. O funcionamento básico do diodo é o seguinte. Você vai colocar a tensão de um lado, por exemplo, eu vou colocar aqui no anodo. Ela vai para o cátodo e o diodo não deixa ela voltar, tá? Ou seja, o diodo é como se fosse uma torneira que só deixa vir água, não deixa voltar água, tá, gente? O funcionamento básico é aqui a simbologia dele é representada por um triângulo com uma barra na frente, tá? E é basicamente assim que ele funciona, tá? Bom, a gente tem um tipo de diodo bem comum, tá? Que é o LED, o Light Emitting Diode, que é o seguinte, é um diodo emissor de luz. A simbologia dele é um pouco diferente. Ele é basicamente um diodo comum com duas setas na diagonal, tá, gente? LED, basicamente aquela luzinha que todo mundo já viu na vida, que ela fica acesa, tá, gente? A gente vai ver depois o aspecto físico dela. Bom, eu quero falar um pouco sobre ponte retificadora. Ela não é um tipo de diodo, mas sim um conjunto de diodos, tá? Ela pode ser feita com 4 diodos ou ela pode ser comprada, tá? Aqui a simbologia dela, tá, gente? O que ela faz? Ela vai converter energia alternada em energia contínua, tá, gente?
Basicamente é isso. A gente vai estudar mais pra frente energia tornada e energia contínua, tá? É encontrado bastante em fontes de computador, tá? Aqui o aspecto físico quando comprado dela, que aqui no meio entra a corrente alternada, nas duas pontas sai a corrente contínua, gente. Bom, eu vou falar um pouco do relé ou relé. Ele tem esse aspecto físico, é geralmente uma caixinha, tá? Ela tem vários tamanhos e ela tem 5 pinos. O funcionamento desses 5 pinos é o seguinte: esses dois da ponta é a bobina, esse do meio é o comum, esse aqui é normalmente aberto e normalmente fechado, NA e NF. Como que ela funciona? Esse aqui é um interruptor acionado por corrente, tá? Esse é o funcionamento básico dele. Você vai colocar energia aqui nessa bobina, aí o que vai acontecer? O comum, em vez de vai estar ligado com o NF, ele vai ligar com o NA. Sempre quando ele estiver desligado, o comum vai estar ligado com o NF, tá, gente? Assim que você liga, ele vai comutar e esse pino vai vir para cima e o comum vai ficar ligado com o NA. Você pode fazer diversas aplicações com eles, tá? Desde osciladores, que a gente vai fazer hoje, até acionar grandes cargas com ele, com pequeno sinal, tá, gente? A gente vai ver isso mais pra frente, quando chegar em Arduino, tá? Um ponto importante para falar também. Na maioria das simbologias, ele não vem escrito desse jeito, tá? Na maioria das simbologias, o comum vai vir junto com o NA e com o NF, tá? Vocês tomem muito cuidado na hora de interpretar a simbologia, porque o comum vem invertido. O comum sempre vai vir desse lado direito, junto com o NA e com o NF. Aí vocês tomam cuidado na hora de ligar, tá, gente? É uma coisa a se atentar. Bom, a gente vai falar agora do transistor, ou transistor. O transistor foi o cara responsável por uma grande revolução na eletrônica, tá? Ele substituiu basicamente as válvulas, que eram usadas antigamente. O aspecto físico dele pode variar bastante, tá, gente? Tem vários aspectos físicos. E a gente tem basicamente dois tipos de transistor: o NPN e o PNP. Esses transistores, geralmente, eles têm 3 pinos, tá? Que é o base, coletor e emissor. Uma forma fácil de decorar qual pino que é qual. Base é o que tem uma pequena base. Emissor é que tem uma seta, tá? Independente do tipo, ele vai ter uma seta. E o coletor é o que não tem nada, tá? Como ele funciona? Ele é basicamente um interruptor também acionado por corrente. Só que ele, você vai colocar o sinal na base. Ele vai, por exemplo, no NPN, você vai colocar o sinal na base, ele vai permitir a passagem do coletor para o emissor. No PNP é ao contrário, você vai colocar sinal na base, ele vai permitir a circulação do emissor para o coletor, tá? Esse é o funcionamento básico dele, tá? Tem coisa mais complicada dele, tá, gente? Mas é basicamente isso. O CI, o circuito integrado, ele é basicamente um circuito complexo ou simples dentro de um encapsulamento, tá, gente? E você pode montar, por exemplo, o circuito de um CI fora do CI, tá? Mas geralmente dá um pouco mais de trabalho. Tem componentes que às vezes você não pode encontrar. Ele é um monte de componente dentro desses encapsulamentos. A funcionalidade do CI é bastante variada, tá, gente? Cada CI faz uma determinada coisa. Para saber isso, você vai entrar nos datasheets, tá? Datasheet é basicamente uma página que você vai colocar na internet, que ela vai mostrar todos os dados do componente, tá, gente? Fabricação, algumas funcionalidades, tudo do componente, tá? Datasheet é basicamente isso. É bem importante, conforme vocês for usando os componentes, pesquisar o datasheet dele para adquirir mais conhecimento, tá? Basicamente isso. Agora a gente vai falar um pouco de fusível, tá, gente? Fusível, eu acho que todo mundo já ouviu aquela clássica frase na vida: ah, o fusível está queimado. O que isso significa? O fusível, ele tem uma medida nele, tá? Geralmente é em amperes. Por exemplo, eu compro um fusível de 30 amperes para colocar no meu filtro de linha. O que significa? Significa que eu posso colocar até 30 amperes de aparelho nele. Se eu colocar mais de 30 amperes, aparelhos que ultrapassem 30 amperes, ele vai queimar e vai proteger a rede da casa, tá, gente? É basicamente isso, fusível. Ele é encontrado bastante em estabilizador e em filtros de linha, tá? Protoboard, componente que vocês vão mais usar durante esse curso, ela pode ser encontrada em vários tamanhos, tá? Aqui tem uma grande, aqui tem uma maior ainda, enfim, pequena. E como é o funcionamento dela? Ela é uma placa, tá? Cheia de furos. O que acontece? Essa placa é usada para você testar circuitos, tá, gente? Você vai fazer um circuito para testar, você vai colocar na protoboard, tá? Aí depois, quando você for fazer o circuito definitivo, você vai colocar na placa de circuito impresso ou na placa ilhada, que a gente vai ver mais para frente. Bom, o funcionamento dela é o seguinte: ela tem os pinos, né, os furinhos, e esses furinhos são conectados. No meio dela a gente encontra essas duas fileiras grandonas, tá?
que o que acontece? Esse primeiro furo vai estar conectado com o último, com esse daqui, eles vão todos conectados, tá, gente? E aqui na extremidade a gente encontra esses outros dois que são o de positivo e negativo. Geralmente você liga a sua fonte de alimentação deles e deles você puxa para o meio da placa para o seu circuito. Esses daqui eles são ligados diferente, ele é ligado inteiro assim, tá, gente? E a gente vai ver mais na prática ela. Bom, gente, agora eu vou começar a mostrar o aspecto físico dos componentes, depois a gente vai para os experimentos. Começando pelo resistor, tá? Resistor, esse aqui é um resistor de fio, não sei se vocês conseguem ver, tá? Não sei se a câmera tá focando. Resistor de fio, tá? Padrão. Esse aqui a gente não consegue ver o fio enrolado no corpo dele, tá? Mas em alguns modelos você consegue ver. Bom, esse aqui é um resistor de carvão, eu não falei sobre ele, tá? Mas eu vou mostrar. Resistor de carvão. Ele também tem um código de cores, tá? Esse aqui. Resistor de filme, que é um resistor mais comum, tá? Pode ser filme metálico ou filme de carbono, tá? Esse aqui, ó, ele é um pouco menor que o padrão. Esse foca a câmera, aqui, ó. Ele tem uma cor. No vídeo não vai dar pra ver bem a cor, tá? Mas ele tem uma cor. Essa cor demonstra o valor dele. Bom, vamos para o resistor SMD. Aqui, nessa plaquinha, a gente pode identificar alguns resistores SMD, tá? Eu vou apontar para vocês. Eles são bem pequenininhos, tá, gente? Igual eu tinha falado. Vão ser esses daqui da ponta, ó. Vamos ver se foca. Aqui, ó. Esse daqui da ponta são resistores, tá? Esse aqui do lado são capacitores SMD, tá? Eles são bem pequenininhos. Não sei se dá pra ver bem. Aí, tá? Bom, agora nós vamos para os resistores variáveis. Bom, começar pelo potenciômetro, né? Igual eu tinha falado. Esse aqui é o potenciômetro, tá? O aspecto físico dele. Aqui tem o valor que eu tinha dito. Esse aqui, por exemplo, é linear de 50K. 50K ohms, tá? Significa 50 mil ohms. K é usado para medir unidade de mil, tá? Bom, ele roda aqui, ó. Roda padrão, tá? Ele tem uma pequena arruela e uma porquinha que você pode fixar ele nas placas, nas bordas, enfim. Você pode fixar ele. Aqui os pinos dele, tá? Ele geralmente você pode comprar um botãozinho para colocar nele, para ficar bonitinho, tá? Esse aqui ele é de 10K, ó. Não sei se dá para ver. Vamos focar. De 10K esse aqui. Bom, esses são os potenciômetros. Agora nós vamos para os trimpods. Na verdade, nós vamos primeiro para o LDR. Esse aqui é o LDR que eu tirei de um relé fotoelétrico, ele já está bem velho, tá? Não sei se funciona ainda. É o LDR, ó. Esse aqui é o jeito que ele vem vermelhinho, aquele já tá sem a cor já. Esse aqui é um LDR novo que eu tenho. Vamos ver se foca. Ele é bem pequeno, tá? Ele tem vários tamanhos. Esse aqui é o LDR. Ele tem aqui, ó, os fiozinhos, tá? Ele vem nesse aspecto aqui, tá? LDR. Beleza. Agora vamos para os trípodes. Esse aqui é um trípode, tá? Deixa eu colocar aqui na espátula para vocês verem. Deixa eu tentar focar ele. Esse aqui é um dos modelos de trípode que tem, tá? Esse botãozinho aqui no meio é igual como se fosse a perna do potenciômetro, como se fosse aquele... Eu esqueci o nome daquela parte que roda, tá? Mas esse aqui eu não vou conseguir girar com a espátula, tá? Mas enfim. Esse aqui, ó. Aqui eu tenho um modelo em uma pequena placa, um pequeno circuito, tá? Aqui, ó. Esse aqui é o modelo dele em um pequeno circuito, tá? Aqui você consegue girar ele. Deixa eu ver se tá filmando bem. Aqui, ó. Tá? Bom, agora vamos para os capacitores, tá? Vou começar pelos eletrolíticos. Bom, esse aqui é um eletrolítico, tá? Esse aqui é 2.200 microfarads por 50 volts. Uma coisa a ressaltar, a tensão dele, por exemplo, esse aqui, a tensão dele é de 50 volts.
Não necessariamente eu tenho que trabalhar exatamente com 50 volts. Eu posso trabalhar com menos, posso colocar 5, 10, 15, 20. Ele aguenta até 50 volts, tá, gente? Bom, essa perna aqui é maior, tá? Só que ela tá dobrada porque eu tava utilizando ele em uma protoboard. Para ele não ficar torto, eu dobro as pernas assim, ó. Tá? Mas a maior é a positiva. Aqui tem a marcação da negativa também, tá? Ó. Dá pra ver bem. Beleza? Esse aqui é um dos modelos, tá? Que eu tenho outro capacitor eletrolítico. Esse aqui é de 22 microfarads. Já se repara que quanto maior a capacitância, maior o capacitor é, tá? Esse aqui é 22 microfarads por 250 volts, tá? Ó, dá pra ver bem. Marcação da perna negativa. Ó, esse daqui, ele já foi utilizado. Então as pernas dele, ó, não tem uma diferença tão grande. Então é melhor você se atentar pela faixa dele, tá? Isso aqui. Bom, capacitor de poliéster, tá? Eu tenho o modelo mais antigo. Esse aqui já é um pouco mais difícil de encontrar hoje em dia. E tem esse daqui que é o encapsulamento quadradinho. Aqui vem uma nomenclatura nele, tá? Não sei se dá pra vocês verem. Se foca a câmera. Aqui, ó, vocês conseguem ver a nomenclatura deles. Bom, e aqui a gente tem um capacitor cerâmico. Ele é bem pequenininho, tá? Não sei se dá pra vocês verem. Vou ver se foca. Deixa eu colocar aqui na minha mão que vai ser melhor. Aqui é o capacitor cerâmico, ó. Ele tem uma marcação nele. Ele parece um grão de lentilha. É bem pequenininho mesmo. Bom, agora vamos para os diodos. Esse aqui é o aspecto físico do diodo, tá? Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele tem essa linha aqui que representa o cátodo, tá? Que no caso é o negativo. Aí esse aqui é grandão, tá? Mas é mais comum achar eles pequenininho assim, tá bom? Ver se foca. Deixa eu ver se foca. Aí agora focou. Tá? Bom, aqui aqui eu tenho um LED, tá? LED eu não vou ter bateria para ligar ele. Mas esse aqui é o LED. O LED você pode observar também. Primeiro, ele tem a perna, né, maior e menor. Dá pra você ver. E aqui, se você reparar, vai ser meio difícil de mostrar a câmera. Ele é uma circunferência, só que de um lado ele não completa. Ó, não sei se dá pra vocês verem. Ó, ele tem esse pequeno chanfrado que deixa ele reto. Vocês viram, ó. Esse chanfrado representa o pino negativo dele, tá, gente? Caso vocês queiram ver. E também tem como ver por aqui, ó. A parte metálica menor é a positiva e a maior é a negativa, tá? Só que esse forma de ver só dá pra ver em LED de alto brilho. Esse aqui é um de alto brilho. O LED de alto brilho, o encapsulamento dele é transparente. O LED difuso, o encapsulamento dele é da cor do LED, tá? Vermelho, verde, enfim. Eu não tenho um dele para demonstrar. Bom, depois do diodo a gente vai para os relés, tá? Eu tenho dois relés aqui, eu vou demonstrar para vocês. Esses relés eu já soldei um cabo neles, tá? Porque a gente vai utilizar eles na bancada. Esse aqui é o relé, ó. Bom, aqui a gente tem algumas informações. Aqui é a tensão de acionamento dele, 5 volts de corrente contínua. E aqui a tensão máxima que ele aguenta, tá? 10 amperes, 250 volts, tá? Isso aqui já é outra marcação. Enfim, aqui é o aspecto físico, ele tem 5 pinos, tá? Eu soldei o cabo nele, mas ele vem com 5 pinos, tá, gente? Normal. Bom, depois do relés a gente tem os transistores ou transistors, tá? Esse aqui, por exemplo, é um TIC 225, tá, gente? Aqui, ó, TIC 226, tá? Isso aqui é o aspecto físico. Esse furo aqui é utilizado para colocar em um dissipador de calor, tá? Porque ele esquenta muito. Aqui eu tenho outro transistor. Ele é um pouquinho menor. Aqui a gente consegue ler o modelo dele. É bem pequenininho, mas eu acho que a gente consegue ler. Vamos ver se foca primeiro. Foca. Aí, focou. Vamos ver, ó. A gente consegue ler C549, tá? Aí tem os pinos. Você também pode colocar um modelo de cada componente desse na internet, procurar por datasheet. Datasheet é uma página
que mostra toda a informação do componente, tensão, os pinos, pequenas demonstrações de circuitos, tá? É bem legal você dar uma pesquisada desses componentes, o datasheet, tá? E a gente tem também os fusíveis. Bom, esse aqui é um aspecto físico de um fusível padrão, tá? Esse aqui é usado em filtro de linha. E aqui nele, não sei se dá pra você ver, vocês verem. Vamos ver se foca. A gente tem a marcação dele de amperagem, de corrente máxima, tá? Aqui, ó, 10A, significa 10 amperes, tá? Aqui no meio tem o filamento, quando a corrente ultrapassa esse limite, esse filamento quebra e interrompe a conexão. Ele geralmente você encontra dentro dessas caixinhas, tá? Aqui, ó, uma caixinha, você coloca o fusível aqui e coloca na caixinha. Essa caixinha é soldada na placa do circuito, tá? Bom, e por último e não menos importante, a gente tem a protoboard. Essa aqui é o aspecto físico delas. Aqui eu tenho uma mini protoboard, tá? Ela não tem essas linhas de positivo e negativo igual a essas protoboards maiores, tá? Ela só é a parte do meio e ela é bem pequenininha, tá? A protoboard você encontra um adesivo, uma dupla face no outro lado dela, tá? Não é interessante você usar essa dupla face porque quando você tenta tirar, ela tira alguns pinos dela, tá? Não é interessante você utilizar essa dupla face. Recomendo você utilizar outra dupla face por cima dessa, tá? Essa aqui é uma maior. E aqui a gente tem a dupla face. Aqui eu coloquei para puxar ela, que na minha caixinha é exatamente... O tamanho da caixinha é exatamente ela. Aí eu puxo por aqui, tá? Esse aqui é o aspecto físico, ó. A ligação dela. Essas colunas vão estar ligadas, ó. Deixa eu ver se foca. Aí, focou. Aqui a gente tem a marcação de números, ó. De 1 até 30. E aqui a gente tem a letra A, B, C até o J. Aqui, por exemplo, ó, aqui é ligado. Se eu ligar qualquer componente nesse buraco, ele vai estar ligado com o que está nesse buraco, tá? A linha é toda ligada de assim. Essa daqui não tem ligação com essa, tá? É ligada só assim. Aqui na borda dela a gente tem a linha de positivo e negativo, que ela é ligada inteira, tá? Ou seja, o que está ligado aqui pro último, tá ligado aqui no primeiro também. E essa daqui não é ligada com essa, tá? Uma coisa é se atentar. Isso aí, gente. Agora a gente vai para os experimentos. Bom, gente, vamos para os experimentos, tá? Experimento número 1. Eu tive um pequeno problema, tá? Eu não vou conseguir demonstrar ele para vocês, tá, gente? Mas eu vou fazer a explicação dele. Bom, a gente teria uma fonte de 12 volts aqui. O positivo dela vem por pino 8 para o pino 4 do CI, tá? Depois passaria pelo resistor de 1K e viria para o pino 7. Ela passaria por outro resistor de 1K, aí viria para o pino 6, para o pino 2 e para o positivo do capacitor. O negativo da fonte viria para o nosso componente, que a gente ia fazer a oscilação, para o pino 1 e para o negativo do capacitor, tá? Aí quando a gente ligasse, o pino 3 ficaria oscilando entre ligado e desligado, que fazeria assim a oscilação no nosso componente, tá? O 6555, o aspecto físico, é importante observar que ele tem um chanfrado e com base nesse chanfrado a gente consegue estabelecer quais os pinos, de 1, 2, 3 a 8, tá? Enfim, vamos para o experimento número 2, que é um circuito oscilante feito com relé. O funcionamento dele é um pouco mais básico, vou fazer a primeira explicação, depois a gente demonstra. A gente tem uma fonte de 12 volts, o positivo dela vem positivo do capacitor e também para um dos pinos da bobina, tá? Fora isso, ela também vem para o nosso componente que a gente vai ligar. O negativo dessa fonte, ele entra pelo normalmente fechado do relé, passa pelo comum e vem para o negativo do capacitor e também é ligado o outro pino da bobina. O normalmente aberto do relé vem para o nosso componente. O funcionamento é o seguinte, assim que eu ligo ela, a energia negativa vai vir por esse lado e vai carregar o capacitor. Assim que o capacitor carregar, ele vai começar a emitir energia. Quando ele começar a emitir energia, ele vai ligar essa bobina, o pino normalmente aberto vai para o pino que está normalmente fechado vai para o normalmente aberto e o nosso componente começa a emitir sinal. Assim que acaba toda a energia do nosso capacitor, ele volta para o normalmente fechado e o processo se repete. Aqui tem algumas observações, se vocês quiserem ler é só dar um pause no vídeo. Agora vamos demonstrar na bancada. Bom, gente, vamos para o experimento número 2. O circuito oscilante com relé, tá? Esse aqui é o relé que eu vou usar. Os pinos vocês conseguem identificar de acordo com o esquemático que vai estar aparecendo na tela, tá? Então vamos começar. Bom, eu vou ligar dois cabos da minha fonte, tá?
Eu estou utilizando a fonte de computador, você pode utilizar ela, tá? Sem problema algum. Positivo vai ser o amarelo, negativo vai ser o roxo, tá? Vamos começar. Bom, do positivo vem positivo do capacitor. Eu vou utilizar um capacitor de 220 microfarads, tá? Tá, o positivo da fonte já vem direto do positivo do capacitor. Eu posso ligar direto assim, tá? Não tem problema algum. Beleza, gente? Jumper, você pode utilizar esses pequenininhos, tá? Que é feito com fio de telefone. Ou desses grandes aqui. Esses grandes a montagem fica mais desorganizada e fica mais difícil também, tá, gente? Recomendo a utilização desse fio pequenininho. Esse fio pequenininho também pode ser encontrado em rádios, tá? Rádios antigos, enfim. Tá. Beleza. Ele vai pro positivo do capacitor e também vem positivo do meu componente. Como é que eu vou utilizar 5 volts? Eu vou utilizar um LED com resistor de 330 ohms, tá? Para dar 5 volts, tá, gente? Porque o resistor ele vai resistir à tensão, tá? E não vai deixar passar os 5 volts para não queimar o meu LED. Vamos lá. Bom, tá. E é ligado no meu componente, que no caso é o meu LED. Vamos ligar o positivo do resistor. Vamos ligar o resistor na linha positiva até da placa. E o positivo do LED a gente liga nele. Esse aqui, o positivo é este. Tá, beleza. O negativo do LED vem no normalmente aberto. O normalmente aberto, de acordo com o esquemático, vai ser esse fio aqui. Tá? Aqui é o relé, tá? Beleza. Do positivo do capacitor, que no caso... Eu vou até puxar um jumper, porque isso aqui eu vou ter que ligar mais coisa. Quando você liga mais de uma coisa, é bom você puxar um jumper. Não, eu vou ligar ele direto mesmo. E vou ligar os meus positivos que eu tenho que ligar ali. Tá. Também ele vem para um fio da bobina, a linha positiva. Ok. Então no meu positivo tem o capacitor, tem o fio da bobina e tem o meu componente. Ok. Do negativo ele vem para o meu normalmente fechado, que no caso é este. E ele vem, depois passa por dentro e dá no negativo do capacitor, que é ligado comum e o outro fio da bobina. Comum e outro fio da bobina. Bom, basicamente a montagem está pronta sem utilizar nenhum jumper, tá, gente? Isso aí, com um pouco de prática, você consegue pegar quais... Você consegue pegar esse tipo de montagem sem utilizar muito jumper, tá? Mais prática mesmo. Vamos ligar para ver o que acontece. Eu tive um pequeno problema por quê? Porque o resistor que eu estava usando não estava deixando passar a corrente pro LED, tá? Porque como eu estou utilizando 5 volts, a tensão que chega no LED é de 1 a 12, então eu não preciso utilizar um resistor, tá? Esse era o motivo que não estava funcionando, tá, gente? E o capacitor também. Bom, aqui a gente pode fazer o exercício, ó. Vocês podem ver que o LED está piscando com uma frequência. A mesma frequência que o relé comuta, não sei se você consegue ouvir o barulhinho, ó. Esse barulho é o relé comutando. Esse capacitor... Bom, esse capacitor ele é de 2.200 microfarad. Ou seja, a capacidade dele de armazenar carga é consideravelmente grande. A gente pode fazer esse mesmo exercício mudando o valor do capacitor. Eu, por exemplo, vou colocar agora o de 1000 microfarads e a gente vai observar o que vai acontecer na frequência, tá? Ó, com o capacitor de 1000 microfarads, a frequência do LED fica maior. Por que isso acontece? A capacitância não é a capacidade do capacitor de armazenar carga, ou seja, quanto menor o valor da capacitância do capacitor, menos carga ele vai conseguir armazenar. Logo, ele vai armazenar mais rápido e vai soltar mais rápido, ou seja, a frequência vai ficar maior. Igual vocês puderam observar, com o de 1000 microfarads, ó, presta bastante atenção na frequência, gente, ó. 1000 microfarads.
Vou trocar. Vou colocar um de 2200. Para vocês observar a frequência. Ó. É que esse LED ele tá um pouco ruinzinho. Mas ó, vocês poderem observar que a frequência ela fica menor, tá? Então, é isso aí, gente. Esse é o experimento número 2. Você pode trabalhar com um valor diferente, capacitor, não precisa ser só 2000 e 1000. É que abaixo disso eu só vou ter os capacitores bem pequenininho. Aí a frequência vai ficar muito rápida. Ó, esse aqui, por exemplo, ele é de... Esse aqui, ele é de 220 microfarads. A frequência fica muito rápida e a gente não consegue observar o LED direito, ó. Parece que ele tá contínuo, só que ele tá numa frequência muito rápida, gente. Viu? Então, quanto menor o valor do capacitor, menos carga ele vai armazenar. Ou seja, mais rápido ele vai soltar essa carga. Então, esse é o exercício número 2, tá? Experimento número 2, gente. É bem legal, é bem simples de fazer em casa, tá? Vocês podem tentar fazer. Para quem não tem material, vocês podem trabalhar com sucata, tá, gente? A gente vai falar disso nas próximas aulas, a respeito de sucata e essas coisas, gente. Bom, agora vamos para o experimento número 3, ele é bem simplesinho, tá? Que é controlar a intensidade de um LED com potenciômetro. Aqui a gente tem a nossa bateria de 9 volts, ela vem para o pino 2 do potenciômetro, aqui está demonstrando quais os pinos dele. E o resistor de 220 ohms é ligado no pino 3 ou no pino 1 do nosso potenciômetro. Aí ele vem para o LED e do LED vem para o negativo da nossa fonte, tá? É bem simplesinho ele, que conforme eu for girando o potenciômetro, a gente vai variando a resistência dele e o LED vai ficando mais forte ou mais fraco de acordo com a resistência. A gente vai demonstrar ele agora na bancada, tá? Bom, gente, vamos para o experimento número 3, tá? Esse aqui é um pouco mais simples, mas não deixa de ser interessante. Bom, a gente vai controlar a intensidade do LED com o potenciômetro. Aqui eu tenho o potenciômetro de 10K, tá? Não sei se dá para vocês ver. Ali, ó, 10K. Ele já tem com o botãozinho, eu comprei o botãozinho, tá? A gente tem um LED de alto brilho, pode ser utilizado de fuso também. A gente tem o resistor de 220 ohms, tá? E a bateria. Bom, isso aqui é bem basiquinho. Vamos ligar a bateria aqui no positivo e no negativo. Bom, a gente coloca o potenciômetro. Bom, aqui o potenciômetro, assim como no esquemático eu identifiquei os pinos, aqui a gente vai identificar. Aqui é o pino 1, o pino 2 é o do meio e o 3 é o da outra extremidade, tá? É indiferente você ligar o pino 1 ou o pino 3 no resistor, tá, gente? Mas vamos lá. Vou colocar aquele aqui... ele aqui mesmo, tá? Ele é um pouco... O potenciômetro é um pouco mais complicadinho de entrar pro protoboard, você tem que forçar um pouquinho, tá? Mas nada demais. Então vamos lá. Eu vou ligar com esses jumpers, igual eu tinha falado. Vamos lá. Primeiro ligando a bateria de 9 volts. Eu vou até desconectar, depois eu conecto ela de novo, tá? Ó, o pino 2. O pino 2 é o pino central. Vai estar aqui na coisa 21. Na coluna 21, tá? Aqui, ó. Ligado ao pino 3. Deixa eu pegar minha espátula para demonstrar. Aqui, ó. O pino 2 vem aqui. Aí ele vai positivo. O resistor ligado no pino 1 e no pino 3 é indiferente. Qualquer um serve. Vou ligar aqui no pino 1. Tá? A gente liga direto ele, não precisa colocar jumper, tá? Beleza. O LED, o positivo é ligado no jumper e o negativo vai para a bateria. A gente já pode fazer o seguinte, ó. Pegar o positivo aqui no resistor, o negativo já taca lá para a bateria. Opa, positivo não, negativo. Beleza, essa montagem tá pronta, utilizando um jumper só, tá, gente? Vamos ver se deu certo. Aqui, ó. Você consegue ver o LED? Aí conforme eu vou rodando aqui, ó, ele vai aumentando a intensidade ou diminuindo, tá? Esse LED aqui, ele de alto brilho, a tensão que ele consome é um pouco maior, tá? Então, ó, fica bem forte. E aqui ele fica fraquinho, tá? Não chega a desligar, mas fica bem fraco. Vamos fazer um experimento. Vamos trocar o valor desse potenciômetro. Ele é de 10K. Vamos colocar outro valor para ver o que acontece. Deixa eu pegar outro potenciômetro aqui. Vamos lá. Vamos colocar um de 50K. Vamos ver o que acontece. Olha, já deu um brilho já.
Aqui, ó, eu consigo controlar mais finamente ainda, ó, tá? Então a gente consegue variar a resistência do que vai pro LED e controlar a intensidade dele, tá? Basicamente esse experimento é bem basiquinho. Agora vamos para o experimento número 4. E agora para o último experimento número 4, que a maioria das pessoas já viram esse experimento, tá? Sendo feito, que é quando você desliga um aparelho e o LED demora para desligar. O esquemático. As peças usadas nele: uma bateria de 9 volts, um push button, capacitor eletrolítico 1000 microfarads, resistor de 470 ohms e um LED. O funcionamento dele é o seguinte: aqui sai o positivo da nossa fonte, no caso a bateria de 9 volts, e vem pelo push button. Quando você pressiona o push button, ele vai ligar o LED e vai começar a carregar esse capacitor. Quando você solta o push button, toda a carga que o capacitor armazenou, ele vai começar a soltar e vai manter o LED ligado por mais tempo, tá? Esse é basicamente o funcionamento dele. Agora a gente vai demonstrar na bancada e a gente volta para a finalização. Bom, gente, vamos para o experimento número 4, tá? O último experimento. Nesse experimento a gente vai utilizar uma bateria de 9 volts, um capacitor de 1000 microfarads, um LED e um resistor de 470. Eu não tenho resistor de 470, então eu vou utilizar dois de 220, que vai dar mais ou menos 440 ohms, tá? Isso é a associação de resistores, a gente aprende no terceiro ano da escola, tá? Terceiro ano do ensino médio. E basicamente, quando eles estão em série, eles somam a resistência, tá? Quando você não tem resistor de valor exato, que perde um circuito, você pode fazer isso com seus resistores, tá, gente? Bem legal fazer isso. Vamos lá, vamos começar a montagem, eu vou ligar a bateria por último. Bom, primeiro passo pelo push button. Eu não vou utilizar push button, vou utilizar uma chave com gorra, tá? O push button é aquele que você aperta. Enquanto você está segurando, ele está deixando passar energia, você solta, ele para de deixar passar energia, tá, gente? Mas pode utilizar uma chave dessa sem problema. Bom, todos os componentes vocês vão ter que passar pela chave antes, então eu não vou poder utilizar essa trilha. Então eu vou ligar a chave daqui, dessa trilha positiva para essa trilha positiva, ou seja, só vai deixar passar energia daqui para cá quando a chave estiver ligada, tá? Então, beleza. Aqui vai ligado o positivo do capacitor. A gente já coloca ele direto aqui. E o negativo é ligado aqui. A gente pode ligar ele direto aqui, ó. Não precisa utilizar jumper nenhum, tá? Já tá ligado aqui, ó. Aí o negativo a gente faz um jump. O negativo daqui a gente liga com o negativo de lá. Só o positivo que tem que ter a chave. Bom, daqui ele passa pelo resistor. Do positivo ele vai pro resistor também. A gente vai utilizar dois, né? Igual eu tinha dito. Um aqui e outro aqui. Importante ressaltar, resistor, você nunca pode colocar ele de assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Assim, na mesma trilha. Porque, como ela é ligada por baixo, todos os pinos são ligados, ele vai ficar indiferente aqui, tá, gente? Então, sempre que vocês for ligar, ou liga assim de lado, ou liga daqui pra cá, dessas trilhas positiva e negativa pro meio da placa, ou utiliza o meio da placa, tá, gente? Tá? Basicamente isso. Porque senão você vai acabar fazendo... O resistor vai estar praticamente inútil, tá? Bom, dos resistores vem positivo do LED. Positivo, igual relembrando, positivo, relembrando, é o pino maior. E vai para o negativo. Aqui a gente fez a montagem sem utilizar nenhum jumper, só o jumper de contato, tá, gente? Então vamos lá. Tem que ligar a bateria. Se não ligar a bateria, ele não liga, tá? Esse conector de bateria eu fiz, tá, gente? Ó, eu fiz com uma bateria velha. Se vocês quiserem, eu faço um tutorial de como fazer ele. Isso é bem simplesinho. Positivo é o vermelho, negativo é o marrom. A gente vai ligar a chave, o LED vai ligar e o capacitor vai carregar, tá? Assim que eu desligar, ó, o que vai acontecer? A energia da bateria vai ser interrompida e aí toda a energia que o capacitor armazenou, ele vai soltar pro LED, tá? Esse é o experimento. É bem básico, ó, não sei se vocês conseguem ver. Ó, ligou a intensidade dele. Aí desligou, ele vai diminuir a intensidade, ó. O que a gente pode fazer de exercício nesse experimento é trocar o valor do capacitor. Esse capacitor ele é de 1000 microfarads, ou seja, a capacidade dele de armazenar carga é bem grande. Vamos colocar um de 2200, a capacidade dele de armazenar carga é maior ainda. Vamos ver o que acontece. Ele é ligado aqui no positivo e negativo, deixa eu arrumar os pinos dele. Esse pino dele está um pouquinho torto. Tá, positivo é maior, negativo é menor. Opa. Esse capacitor ele é um pouquinho difícil de entrar pro tubo, porque os pinos dele é um pouquinho mais grosso, tá? Mas ó, a gente ligou,
Quando desliga, ó, ele vai demorar mais tempo para descarregar. Por quê? Porque a capacidade de armazenar a carga desse capacitor é maior que a do outro. A do outro é de 1000, esse aqui é 2200. Ou seja, ele vai demorar mais tempo para apagar o LED, tá, gente? É isso, você pode trocar o valor de capacitor, tá? Vamos colocar, por exemplo, um de 220 microfarads. Esse aqui é 220. Então, é meio óbvio que vai acontecer. Eu acho que você já deve ter deduzido se o LED vai demorar mais ou demorar menos para apagar. Ligou, carregou, desligou, apagou. Com a capacidade desse de armazenar carga é menor, porque ele é de 220, e o LED vai apagar bem mais rápido, porque ele vai descarregar mais rápido, gente. Esses foram os experimentos, tá, gente? É basicamente isso, tá? E é isso aí, minha gente. Aí toda semana eu vou gravar o vídeo das aulas que foram passadas na semana, tá? É basicamente isso. Obrigado a todo mundo, tá, gente? Se vocês quiserem algum tutorial de alguma coisa e tiver ao meu alcance de ensinar, por exemplo, conector de bateria, como soldar fio, essas coisas, a gente vai ter aula de solda, tá? Mais pra frente, não vai demorar muito. Mas se vocês quiserem algum circuito específico e tiver dentro da minha capacidade, eu gravo pra vocês e mostro, tá, gente? É basicamente isso. Obrigado a todos que assistiram, tá? Desculpe alguma coisa se eu falei alguma informação errada, vocês... A aba de comentários está aí exatamente para isso, para ajudar a melhorar o canal, gente. E esse é o primeiro vídeo do canal. Se vocês gostaram, clique em curtir. Se vocês querem compartilhar com alguém que quer aprender eletrônica, pode compartilhar, tá, gente? Só relembrando que esse curso é mais voltado para os alunos da robótica, tá? Mas, enfim, qualquer pessoa pode assistir. É isso, gente. Obrigado e até a próxima.